A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia bíblica no seu lar, e eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é cristão, você que é evangélico, independente da sua denominação. É claro que você sabe disso, que em alguns pontos doutrinários há divergência de opiniões, mas estamos servindo ao mesmo Senhor e vamos morar no mesmo céu. Muito obrigado por sua audiência. E agradeço também a sua audiência, você que ainda não é cristão, você que ainda não é evangélico, talvez você pertença até mesmo a outra religião, mas acompanha a programação da Rede Brasil. Que Deus te abençoe. Obrigado por entrar na sua casa mais uma vez. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre toda a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir a nossa programação não só pela TV, mas também pelo YouTube em 2 canais. Está aparecendo aí o Rede Brasil Oficial e o IADPE Live, não é? Inclusive, se você deseja assistir, se você deseja rever um dos nossos programas sobre os eventos escatológicos, sobre o livro do Apocalipse, sobre o livro de Daniel ou algum programa dessa nova temporada, você pode ir lá no playlist, que esses programas estão disponíveis. Agora, se você quer enviar uma mensagem, o WhatsApp do programa é o 994661010. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Nós já estudamos dezenas de profecias lá dos livros do Antigo Testamento. Iniciamos lá no livro de Gênesis. E recentemente estamos estudando as profecias do Novo Testamento. Já estudamos as profecias dos 4 evangelhos, já estudamos as profecias do livro dos Atos dos Apóstolos, já iniciamos o estudo das profecias das epístolas, iniciando lá na Epístola aos Romanos, e já iniciamos também o estudo das epístolas, da Epístola aos Coríntios, da primeira Epístola aos Coríntios. Deixa eu falar algo aqui que eu considero importante. Você sabe disso que nós estamos selecionando, né, escolhendo algumas profecias e estamos explicando essas profecias para mostrar que as profecias estão presentes em praticamente todos os livros da Bíblia. E o que é que estamos fazendo? Nós estudamos a profecia, estudamos o seu cumprimento e procuramos extrair algumas lições para as nossas vidas. E eu já disse isso em alguns programas anteriores, mas eu quero relembrar mais uma vez. A grande maioria das profecias, até o livro dos Atos dos Apóstolos, nós estudamos profecias que já tiveram o seu cumprimento. A partir das epístolas, nós vamos estudar também algumas profecias que terão o seu cumprimento em um futuro próximo, como essa profecia que nós vamos estudar hoje. Então, estamos estudando também algumas profecias que vão ter um cumprimento no futuro. Vamos relembrar algumas profecias que já estudamos na primeira epístola aos Coríntios, né? Primeiro nós estudamos aquela do capítulo 1, versículo 18, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Estudamos também uma profecia lá no capítulo de número 3, pode passar a tela, por favor? Cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. E nós já explicamos aí um pouco sobre o tribunal de Cristo. Hoje nós vamos estudar outra profecia que está no capítulo de número 15, versículos 51 a 53, de forma mais específica, mas vamos estudar até o versículo 58, que é essa profecia de Paulo: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, para você entender esta imagem aí, que é, claro, uma imagem meramente ilustrativa, à sua esquerda, como que o apóstolo Paulo escrevendo a primeira epístola aos Coríntios, e à sua direita, uma imagem como que representando o arrebatamento da igreja. Pode trazer a tela? Nós não vamos estudar necessariamente o evento arrebatamento, mas vamos, claro, fazer menção desse tema escatológico tão importante que é aquele momento que Cristo vem buscar a sua igreja. E 2 coisas importantes vão acontecer naquela ocasião. Os que morreram salvos, os que morreram em Cristo hão de ressuscitar primeiro e os vivos serão
transformados e seremos arrebatados, levados ao encontro do Senhor nos ares. Então, nesse texto, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, deixa eu falar aqui nessa câmera, é o texto em que Paulo está falando sobre a ressurreição dos justos com exclusividade. Né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, são 58 versículos, onde o apóstolo Paulo nos ensina sobre a doutrina da ressurreição. Ele começa falando da ressurreição de Cristo, das provas, das evidências que Jesus ressuscitou, das suas aparições após a sua ressurreição. Depois o apóstolo Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, é vã a nossa esperança. Se Cristo não ressuscitou, nós ainda estamos debaixo do pecado. E depois do versículo 20 aproximadamente, Paulo vai ensinar como se dará essa ressurreição. E aí ele vai trazer detalhes. Eu posso dizer, sem medo de errar, que é o melhor texto da Bíblia para nós estudarmos sobre a doutrina da ressurreição. Claro, lógico que existem muitos outros textos bíblicos que falam sobre a doutrina da ressurreição. Mas esse, com exclusividade, é o mais extenso, é o mais detalhado. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos traz ricas informações de como se dará a ressurreição dos justos, que é claro, todos hão de ressuscitar, quero deixar bem claro, que todos os mortos hão de ressuscitar, todos os mortos hão de prestar conta de suas obras, mas serão em ocasiões distintas. Então, no capítulo de número 15, Paulo está falando de forma mais direta, mais específica sobre a ressurreição dos justos. E você sabe que ressuscitar é voltar à vida, é tornar a viver. E só para que você entenda, assim como a morte é a separação da substância espiritual ou imaterial do corpo, você sabe disso, nós já dissemos em aulas passadas, que na ocasião da morte o que é que ocorre? A alma e espírito, que são as substâncias espirituais ou imateriais, saem do corpo e o corpo é sepultado, como ocorreu com Jesus. E a ressurreição é o quê? É o retorno. É quando alma e espírito voltam àquele corpo. Agora, claro, no ato da ressurreição, este corpo, ele é transformado. O que é corruptível se reveste de incorruptibilidade, o que é mortal se reveste de imortalidade, e eu posso até dizer também que ele é revestido de glória. E o melhor exemplo para nós estudarmos sobre a doutrina da ressurreição, claro, é o exemplo de Jesus. Então, que coisa interessante. Na tarde da sexta-feira, aquela sexta-feira da Páscoa, em que Jesus foi sepultado, como foi que tiraram o corpo de Jesus daquela cruz para sepultarem? Com certeza, um corpo ensanguentado, pálido, abatido, desfigurado, não é? Por conta dos muitos açoites, das muitas bofetadas que ele recebeu, por conta da coroa de espinhos, por conta dos chicotes dos soldados romanos, das chicotadas, não é? Que ele levou. O corpo de Jesus estava desfigurado. Acredito que Jesus estava assim, praticamente irreconhecível, depois de tanto sofrimento. Mas, quando ele ressuscita, por exemplo, que coisa interessante, Jesus aparece a Maria Madalena, alguém que conviveu próximo a ele, alguém que, uma mulher que Jesus expulsou os demônios dela, mas Maria não a reconhece. Em algumas ocasiões, Jesus aparece, como apareceu, por exemplo, aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, e eles não reconheceram. Claro, por quê? Porque Jesus ressuscitou agora num corpo transformado, não é? Num corpo glorioso, num corpo espiritual. Então é bom nós lembrarmos isso, que essa doutrina da ressurreição, que Paulo inicia falando da ressurreição de Cristo, mas é o que vai ocorrer com todos os salvos. O nosso corpo será transformado. Agora,
A profecia que nós vamos estudar hoje de forma específica é essa, que nem todos dormiremos. Em outras palavras, Paulo deixa bem claro que nem todos hão de experimentar a morte. Vamos estudar essa profecia? Pode abrir a tela, por gentileza. Nem todos dormiremos é o tema da profecia hoje, mas todos seremos transformados. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 51, Paulo diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Ou seja, eu vou revelar algo que será surpresa para muitos. E que mistério é esse, Paulo? Ele diz, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Pode trazer a tela. Você já deve ter ouvido essa frase, não é? Que quem de moço não morre, de velho não escapa. Você já deve ter ouvido alguém falar isso. Mas eu posso dizer que essa regra não se aplica a todas as pessoas, porque na ocasião do arrebatamento haverá um grupo de salvos prontos, preparados, que estarão na terra, que serão arrebatados sem que venham experimentar a morte. Inclusive, nós temos 2 exemplos lá no Antigo Testamento, de 2 personagens, 2 homens, 2 servos de Deus, que não morreram, que não experimentaram a morte e foram levados ao céu. O primeiro dele é Enoque, capítulo 5 do livro de Gênesis, e o segundo é Elias, primeiro livro dos reis. Você vai ler isso sobre Elias. Segundo livro dos reis, de forma mais específica, quando Elias ele é levado ao céu no redemoinho, numa carruagem de fogo. Esses 2 personagens não experimentaram a morte. E eu costumo sempre dizer que, embora Deus não tenha a obrigação de explicar nada, mas eu vejo esses 2 personagens como uma prova, uma evidência divina, é Deus mostrando aos homens que é possível sim, que pessoas sejam transformadas, sejam arrebatadas e vão morar no céu, mesmo sem experimentar a morte. Você sabe disso? Que a morte não estava no projeto original de Deus, você sabe disso. A morte entrou no mundo por causa da desobediência de Adão. Deus havia dito a Adão que ele não comesse do fruto da árvore que estava lá no jardim. Deus disse, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Mas Adão desobedeceu e tornou-se mortal. E a morte é uma das principais consequências do pecado. A morte traz dores, tristeza, saudades, né, para quem fica, separação, enfim, é uma série de sofrimentos que estão envolvidos da morte. Quem já perdeu um ente querido sabe muito bem o que eu estou dizendo. Mas é bom nós lembrarmos que todos nós estamos sujeitos à morte, independente da cor da pele, independente da posição social, independente do grau de instrução, independente de qualquer coisa, todos nós estamos sujeitos à morte física. Mas como Paulo disse, e nós cremos nisso, que nem todos hão de morrer, porque muitos serão arrebatados e estarão vivos na ocasião do arrebatamento da igreja. Pode passar o texto, por gentileza? Aí Paulo vai explicar isso. Ele vai dizer assim, no momento, num abrir e fechar de olhos, ou seja, como que fosse algo muito rápido, repentino, num piscar de olhos. Aí ele diz, ante a última trombeta, que eu quero deixar bem claro aí, que essa última trombeta, nós não cremos, deixa eu explicar isso. Nós não cremos que essa última trombeta seja aquelas 7 trombetas lá do juízo de Deus, lá do Apocalipse, lá da grande tribulação. Nós não cremos nisso. Essa última trombeta aí significa a última voz de chamamento, porque era uma linguagem bem conhecida para o povo hebreu. Porque quando o povo hebreu estava peregrinando, né, com destino à terra de Canaã, Deus disse a Moisés que mandasse fazer cornetas ou trombetas, e aquelas cornetas eram tocadas para ocasiões específicas, quer seja para uma solenidade, para uma guerra, para uma reunião solene, enfim. Então, pelo toque da corneta ou da trombeta, os hebreus sabiam o significado, o que era que eles estavam sendo chamados ou convocados naquela ocasião. Então,
nós cremos que essa última trombeta aí é a última voz de chamamento do povo de Deus. Então não cremos que seja a 7ª trombeta de juízo lá do Apocalipse. Nós não cremos nisso, até porque cremos que a igreja será arrebatada antes que tenha início o período sombrio da grande tribulação. Volta ao texto mais uma vez. Aí Paulo diz, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Muitas pessoas costumam enviar essa pergunta para nós. Professor, quem estiver vivo na terra, na ocasião do arrebatamento, vai ouvir o toque da trombeta? Não acredito nisso. Eu penso que o arrebatamento da igreja, como o próprio Paulo disse, será no momento, num abrir e fechar de olhos, como algo muito repentino, muito rápido, em frações de segundos. Eu não acredito que quem estiver aqui na terra vai ouvir esse toque de trombeta. E para quem será esse toque de trombeta? Creio que será para aqueles que estiverem lá no paraíso, para os seres angelicais. Por quê? Os seres angelicais não são oniscientes, não sabem o dia, a hora do arrebatamento da igreja, e é como se esse toque de trombeta anunciasse lá nas regiões celestes que chegou o momento do casamento, da união, né, do encontro de Jesus com a sua noiva. Assim como em nossa cultura, claro, aquela marcha nupcial, ela anuncia a chegada da noiva no templo, cremos que esse toque de trombeta será o anúncio para os salvos que estiverem lá no paraíso, para os seres angelicais, que será o momento do encontro, chegou o momento do arrebatamento da igreja. Abre a tela mais uma vez. Aí Paulo diz, no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, os mortos vão ressuscitar em corpos gloriosos, não é? Incorruptíveis. Ele diz, e nós seremos transformados. E aí nós aprendemos uma lição muito importante. O apóstolo Paulo, ele chegou em dado momento da sua vida a imaginar, pensar nisso, que ele não iria morrer, que ele seria arrebatado. Aí ele diz, e nós seremos transformados. É como que ele não tivesse ainda, pelo menos na época que escreveu esta epístola, ele não tinha ainda a certeza que iria morrer. Aí ele diz que os mortos vão ressuscitar incorruptíveis. Como será isso, professor? A alma e espírito dos justos, dos salvos, vêm à terra e vão ressuscitar, como ocorreu com Jesus. E talvez você esteja perguntando, professor, e aquela pessoa que morreu há milênios, ou aquela pessoa que morreu soterrada, nunca se achou os corpos, ou aquela pessoa que foi cremada, ou aquela pessoa que morreu num incêndio, ou aquela pessoa que morreu há muito tempo, que não resta mais nada no cemitério. Olha, ressurreição é milagre. Então, o que vai ocorrer no ato da ressurreição é que a terra dará conta de seus mortos. Não importa se essa pessoa tenha sido sepultada há pouco tempo ou há muito tempo, não importa se essa pessoa foi enterrada ou se o seu corpo talvez foi carbonizado no incêndio, não importa. O que importa é isso, que a alma e espírito vêm à terra, vai ressuscitar. Cremos nisso, fisicamente a mesma aparência, agora, claro, um corpo glorioso, um corpo incorruptível, um corpo imortal e um corpo revestido de glória. Abre o texto mais uma vez, por gentileza. Aí ele diz que os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os vivos, né, seremos transformados. Pode passar o texto, versículo 53. Aí Paulo diz, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Professor, o senhor pode explicar isso? Posso. Paulo estava falando desse corpo fragilizado que temos, sujeito às doenças, à velhice, às decomposições, às fragilidades. Você sabe disso. Com o passar do tempo, vai chegando a idade e nós vamos ficando, os seres humanos, é normal, vai ficando mais fragilizado fisicamente. Vêm as limitações físicas,
o corpo vai ficando enrugado, vai ficando bem fragilizado, é um corpo corruptível, mas Paulo diz que esse corpo será revestido de incorruptibilidade. O que significa dizer que na eternidade não teremos mais esse corpo sujeito às doenças, sujeito às fragilidades, que não vai estar sujeito às deformidades, não estará sujeito às decomposições. Você sabe disso. Quantas pessoas que eram normais e por causa de um desastre, de um incêndio, de uma queimadura, essa pessoa ficou com o corpo, transformado, transformou o corpo por conta de algum acidente, algum desastre, mas Paulo diz que o corpo será revestido de incorruptibilidade. E é bom lembrar isso, no céu não haverá deficientes físicos, visuais, auditivos, mentais, não todos lá chegarão perfeitos. No céu não haverá ninguém andando de amuletas, nem de cadeira de roda. No céu ninguém vai precisar de cão-guia, não, porque todos nós chegaremos lá perfeitos. Glória a Deus. Então esse corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Abre o texto mais uma vez. Aí ele diz: e que isto que é mortal se revestirá de imortalidade. O que é que Paulo está dizendo? Que o nosso corpo será imortal, será revestido de imortalidade. E nós nunca mais iremos experimentar a morte. Uma das coisas mais maravilhosas, não é a única, porque há uma lista imensa de benefícios, de benécias, de privilégios, de maravilhas que ocorrerá no céu. São muitas bênçãos, mas uma das maiores é exatamente o fato de nós não estarmos mais sujeitos à morte, sujeitos às separações, Capítulo 21, versículo 4 do livro do Apocalipse, quando João descreve as maravilhas do novo céu, da nova terra, ele diz que não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Então Paulo traz essa mensagem para os crentes de Corinto, que no ato do arrebatamento, na ocasião do arrebatamento, este corpo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. E este corpo que é mortal vai se revestir de imortalidade. Em outras palavras, Paulo está dizendo que nós não estaremos mais sujeitos à morte física como estamos na presente era. Passa o texto, por gentileza, versículo 54. Aí Paulo diz: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, ou seja, quando este corpo nosso for revestido de incorruptibilidade, não estiver mais sujeito às limitações, às doenças. Abre o texto mais uma vez. E que isto que é mortal se revestir de imortalidade, ou seja, quando nós não estivermos mais sujeitos à morte, ele diz: então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então é claro que muitas pessoas tomam esse texto para pensar que a morte é um ser vivo. Talvez você tenha até essa impressão, como é mostrado na mitologia, Você já deve ter visto aí como é que as figuras mostram, as ilustrações mostram, a mitologia, como é que eles mostram a morte. Já deve ter visto alguma ilustração assim. Como que um ser vivo, uma espécie de um anjo, um demônio, um ser espiritual, com um capuz na cabeça, uma foice na mão, é como se aquele ser espiritual dissesse assim: eu vim lhe buscar. Mas a morte não é isso. A morte não é um ser vivo. Nem é um anjo, nem é um demônio. Ah, professor, e quando a Bíblia fala lá no Êxodo do anjo da morte? Eu vou explicar. Aquele anjo da morte era um anjo de Deus com a missão de punir o Egito, de matar todos os primogênitos do Egito. Inclusive, os hebreus receberam a incumbência de matar aquele cordeiro pascual, e aspergir o seu sangue nos umbrais das portas para que o primogênito deles não morressem. Então aquilo foi um anjo com uma missão
de punir o Egito, de matar os primogênitos de homens e de animais. Mas a morte não é um ser vivo, não é um anjo e nem um demônio, até porque se a morte fosse um ser vivo, um anjo ou um demônio, teria que ser onipresente. Porque nesse mesmo momento, nesse exato momento, está morrendo pessoas em várias partes do mundo. Então como é que a morte poderia estar levando pessoas ao mesmo tempo dos 5 continentes? Não tem como. A onipresença é um atributo exclusivo da divindade. Professor, e o que é a morte então? A morte é um fenômeno. A morte é a separação da alma e espírito do corpo. Quando esse corpo, quer seja por conta de uma enfermidade, quer seja por conta da idade, quer seja por conta de um desastre, de um acidente. Então, quando esse corpo sofre um impacto muito grande, muito profundo, então o que acontece? A alma e o espírito saem do corpo. Então a morte é um fenômeno, não é um ser vivo. Mas quando Paulo diz que tragada foi a morte na vitória, está dizendo assim, a partir de então a morte não vai ter mais ocorrer com os salvos, com aqueles que foram ressuscitados ou com aqueles que foram arrebatados. Um dos privilégios do céu é que não haverá mais a separação. Que coisa interessante. Vamos pensar nos discípulos, vamos pensar nos apóstolos, na dor profunda que eles sentiram, depois de conviver com Jesus por 3 anos e meio, de ouvir as pregações, ouvir os sermões, ver os milagres, coisas extraordinárias. Imagine como era maravilhoso andar as terras empoeiradas da Galileia ao lado de Jesus. Ver Jesus multiplicando pães e peixes, ressuscitando mortos, purificando leprosos, curando os enfermos, pregando, ensinando, acalmando o vento e tempestade, fazendo coisas extraordinárias. De repente, como é que Jesus morre? Crucificado, ensanguentado numa cruz. A morte mais horrenda da época, uma morte típica dos criminosos, daqueles que se rebelavam contra Roma. E foi assim que morreu o Salvador. Mas imagina que a tristeza, né? Na ocasião que eles tiveram que presenciar o seu mestre sendo crucificado. Mas quando Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Inclusive o momento é oportuno para eu explicar algo aqui. Que às vezes, como disse o apóstolo Pedro, que no fim dos tempos haveriam escarnecedores, não é? Às vezes os escarnecedores zombam de Cristo e chegam a dizer assim, se Jesus voltar aqui, vão matar ele outra vez. Aí eu quero lembrar que ele não voltará mais num corpo mortal. Eu quero lembrar que ele não vem mais como um homem, ele virá como Deus, revestido de glória, de poder, de majestade. A primeira vez ele veio para sentar-se no banco do réu, para ser julgado pelo Sinédrio, Pilatos, Herodes, depois Pilatos novamente, mas a segunda vez ele virá como juiz para julgar os homens. E ele que foi julgado, condenado e morto no passado, no futuro estará sentado no trono. E aquelas pessoas, sabia disso? É verdade. Aquelas pessoas que julgaram Jesus, que esbofetearam Jesus, que cuspiram no rosto dele, que deram chicotadas nele, um dia vai inverter. Eles estarão no banco do réu, e Jesus estará sentado como juiz para julgá-los. Então é bom lembrar isso, que Paulo deixa isso bem claro. Quando o corpo mortal se revestir de imortalidade, e esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, aí Paulo diz, tragada foi a morte na vitória. Então não é um anjo ou um demônio a morte, não. É um fenômeno. Mas o que Paulo está dizendo é assim, olha, a partir de então, a morte não existirá. Aqueles que adentrarem, tanto aqueles que adentrarem nas mansões celestes, que forem arrebatados, como aqueles, porque é para ambos, aqueles que forem ressuscitados na ocasião do juízo final, condenados, lançados lá no lago de fogo, também esses nunca mais morrerão. Então haverá um dia em que a morte deixará de existir, a morte deixará de ceifar a vida dos seres humanos.
Passe o texto, por favor, versículo de número 55 e 56. Aí Paulo fala da morte como se fosse um ser vivo, mas é claro, isso é uma figura de linguagem. Paulo diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? É Paulo dizendo assim: olha, chegará um dia em que a morte não terá mais o seu aguilhão, não terá mais a sua vitória. Aí ele diz: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Paulo está dizendo que a morte só existe por causa do pecado. Então o pecado vai deixar de existir, consequentemente a morte também deixará de existir. Então aqueles que estiverem em corpos gloriosos, em corpos incorruptíveis, tanto estarão isentos do pecado, como estarão também isentos da morte. Tanto estarão livres do pecado, como estarão livres da morte. Pode passar o texto, por gentileza? Versículo 57. Aí Paulo diz assim: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Que vitória é essa? É interessante que Paulo não diz assim: graças a Deus que nos dá uma vitória. Não, ele diz a vitória. E que vitória é essa? É a vitória sobre a morte. Paulo está falando, não é sobre a ressurreição esse capítulo? Pronto. Paulo está dizendo: essa vitória é a vitória sobre a morte. É que nós seremos revestidos, como Paulo disse, de incorruptibilidade e de imortalidade, e não estaremos mais sujeitos à morte física. Versículo 58, para nós encerrarmos pelo menos esse texto. Aí Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, concluindo esse ensino maravilhoso sobre a doutrina da ressurreição, aí Paulo diz aos crentes de Corinto: sede firmes e constantes. Como que diz assim? Permaneçam firmes, continuem servindo a Jesus, sejam abundantes na obra do Senhor, trabalhe, desenvolva seus talentos, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ele está falando de quê? De galardão, ele está falando de recompensa. Paulo está dizendo: sejam firmes, sejam constantes, não recuem, não negue a fé, não volte atrás, persevere em servir a Jesus, sejam abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E você sabe disso, que nós aproveitamos essas profecias para trazer aplicações práticas para a nossa vida. Paulo diz que nós devemos ser abundantes na obra do Senhor. E você sabe, como diz o hino 93 da harpa cristã: para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando o resgatou. Então Jesus distribuiu dons, talentos, vocações, chamados para cada um de nós. E o que Deus quer de nós? Primeiro, que nós possamos descobrir qual ou quais os dons, os talentos que Ele nos entregou. Qual ou quais, porque há uns recebem vários, né? 5. Outros recebem só um. Por isso que eu digo qual ou quais. Então, primeiro descobrir qual ou quais os talentos que Cristo nos entregou, e segundo, procurar desenvolver esse talento, quer seja na área da intercessão, da pregação, do ensino, da música, do aconselhamento, das visitas, seja qual for a área, da evangelização local, da evangelização transcultural, enfim, há uma diversidade de trabalhos que nós podemos realizar em prol do reino de Deus. Mas Paulo está deixando essa palavra de aconselhamento aos crentes de Corinto: sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque Paulo diz que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E nós vamos, claro que essa profecia ainda não se cumpriu, terá o seu cumprimento no futuro próximo, mas nós vamos ver um outro texto em que Paulo fala sobre esse assunto. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 18, onde Paulo reafirma, mais uma vez, sobre essa dupla doutrina. Quais, professor? A doutrina da ressurreição e a doutrina do arrebatamento da igreja. Paulo fala sobre isso mais uma vez, escrevendo a primeira
Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, aí o que é que Paulo diz? Pode abrir a tela, por favor? Aí Paulo diz, porque o mesmo Senhor, quem é o mesmo Senhor? Claro, Cristo, Jesus, o mesmo que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, descerá do céu com alarido fala de quê? De barulho, e com voz de arcanjo, porque o arcanjo Miguel, o protetor da nação de Israel, irá tocar a trombeta, irá convocar os seres angelicais naquela ocasião, aí dizem com a trombeta de Deus, já falamos sobre essa trombeta, o anúncio, não é as almas dos salvos que estiverem lá no paraíso, para os seres angelicais, olha, chegou a hora, chegou o momento do encontro, aí Paulo diz, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja que coisa interessante. Veja, pode abrir por gentileza aquele mapa dos eventos escatológicos para eu mostrar algo muito interessante aqui. Não é? Paulo vai dizer, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Isso, que coisa interessante. Olha, veja que coisa interessante. Então, as almas dos justos que estão aqui, não é? Lá no paraíso, na ocasião do arrebatamento, vão descer para ressuscitar. A terra dará conta dos seus mortos. E eles vão unir aos salvos que estiverem aqui na terra, olha, para ambos subirem ao encontro do Senhor nos ares. Deixa eu mostrar aqui nessa câmera, acho que vai ficar melhor, né? Então, o que é que vai ocorrer? Esses dois grupos, tanto a igreja, que nós chamamos esse grupo aqui de igreja triunfante, são os salvos que já estão no paraíso, já estão guardados, já estão seguros, já estão livres de tentação ou de queda. Esses aqui nós chamamos de igreja militante, somos nós que ainda estamos na peleja, ainda estamos na batalha, ainda estamos trabalhando, lutando, não é? Pelo evangelho, pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus. Então, na ocasião do arrebatamento, estes aqui vão descer, agora claro, isso é muito rápido, é frações de segundos, vão descer, vão ressuscitar, é como se a alma e o espírito voltassem ao corpo mais uma vez, vão se unir a esses crentes que estiverem vivos. Sabe quem são esses aqui? São os que estiverem vivos na ocasião do arrebatamento, que não vão experimentar a morte. E isso que Paulo não disse, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, são esses aqui. E o que é que vai acontecer? Esses dois grupos subirão ao encontro do Senhor nos ares. Volta ao texto mais uma vez. Aí Paulo diz, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Pode passar o texto. Aí ele diz, olha, depois nós, mais uma vez, olha, Paulo ainda alimentava a esperança de não morrer. Aí ele diz, depois nós, os que ficarmos vivos, que são aqueles que Paulo havia dito que não irão experimentar a morte, Paulo diz, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos que reviveram, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando ele diz sempre com o Senhor, ele está dizendo para nunca mais nos separarmos dele. Aquela tristeza dos apóstolos que eu já falei hoje, no momento da crucificação, aquela tristeza profunda ao perder o seu mestre, ao perder a presença de Jesus, Paulo está dizendo assim, estaremos sempre com o Senhor. Como que diz assim? Para nós nunca mais nós nos separarmos dele. E Paulo conclui essas palavras dizendo, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E eu quero pôr em prática esse conselho paulino. Eu quero, nessa ocasião, colocar em prática o que Paulo diz. Paulo diz assim, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E eu quero, nesse momento, trazer uma palavra de consolo, de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. E dizer que enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estamos sujeitos às intempéries da vida, nós estamos sujeitos a lutas, a provas, a adversidades, a aflições, tristeza, pavor, agonia.
não é? Todos nós estamos sujeitos a isso, a passarmos por momentos difíceis, de choro, de lágrima, de pranto, de gemido, de luto. Com essas enchentes que atingiram principalmente o nosso estado, quantas famílias que ficaram desabrigadas, desalojadas, perderam seus entes queridos, pessoas que foram soterradas. Mas eu quero terminar esse programa hoje com essa palavra de conforto, de consolo, como disse Paulo, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Haverá um dia que nós seremos levados ao reino da imortalidade. E quando nós estivermos lá, que estaremos com o nosso corpo incorruptível, imortal e glorioso, semelhante ao corpo de Jesus, nós nunca mais iremos sofrer e nunca mais nós iremos morrer.